Glória a Deus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco, encontrar em nós lugar, Pai, para que a tua palavra possa florescer, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui o pastor Aloísio, a pastora Luziana. Bom dia a todos. É um privilégio estarmos aqui com essa igreja amada. E como o pastor Mateus falou, e eu também o pastor Gustavo, que nós acompanhamos essa turma desde jovenzinhos, né? Como dissemos ontem, acompanhamos aí as paqueras, o namoro, o noivado, o casamento deles. E eu fico orgulhosa, é um orgulhoso gostoso, eu fico feliz em Deus de ver os homens e as mulheres de Deus que eles se tornaram, as famílias que eles constituíram. É lindo isso, é lindo ver essa igreja que é fruto disso tudo, é fruto de estar na rocha, permanecer na rocha. E essa vinda teve ainda mais alegria da gente ver o Lucas aqui com a Cíntia, com a sua família, porque também acompanhamos, né, esses dois. Eu estava lembrando do chá de panela da Cíntia, a brincadeira que a gente fez lá na igreja. E eu fico emocionada, eu sou muito emotiva, eu fico feliz. Eu creio que o melhor lugar é estar na presença do Senhor. O melhor lugar é estar debaixo desse esconderijo, né? Então, só dizer um oi, dizer muito obrigada, né, por estender esse convite. Nós viemos para New Jersey e essa casa aqui está sempre aberta para nós, nos acolhendo com tanto amor. Isso é muito bom, tá? Que Deus abençoe cada família aqui e que verdadeiramente cada um de nós, que a gente lute para a gente estender tudo isso que a gente tem na nossa vida para outras pessoas que estão sofrendo, que estão perecendo, que estão deixando de desfrutar de uma vida melhor, porque não conhecem a Jesus. Esse é o nosso grande chamado, amém? A gente ser essa ponte que une com Deus, é ser essa luz que ilumina o caminho certo, é ser realmente uma água, né? Deixar Jesus jorrar as águas dele através da gente, para as pessoas beberem, que elas estão sedentas e elas estão perecendo sem ter consciência. Elas acham que elas estão bem. Então nós temos que ter sabedoria, não podemos chegar, vão para o inferno. Não, eles não vão para o inferno. Amém? Eles vão conhecer o amor de Jesus, vai ser pela misericórdia e pelo amor. Amém? Então, que Deus abençoe, um beijo aí no coração de cada um. Nós amamos vocês, tá? Obrigada. Amado e querido Deus, nós nos colocamos nessa manhã diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa operar em cada vida, que a palavra caia em solo fértil e produza, como a Bíblia mesmo nos promete, a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor se manifeste e possa ter misericórdia de todos nós, especialmente de mim, porque a mim compete hoje trazer a tua palavra. Então, na dependência total do teu Espírito, nós nos colocamos em tuas mãos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém e amém, Pai. A Bíblia nos diz que há duas coisas Deus compara ao grão de mostarda. Isso veio dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele compara o grão de mostarda ao reino de Deus. E igualmente compara o grão de mostarda à fé.
Se tiverdes uma fé como um grão de mostarda, e o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que uma vez plantado, cresce. Se não for plantado, não cresce. Quando os discípulos perguntavam a Jesus Cristo sobre a fé e pediam, aumenta-nos a fé, Jesus Cristo disse, se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui para colar, e assim será. Em se tratando de fé, o importante não é o tamanho da tua fé. O importante de fé é que você use a sua fé. Pois uma fé, por maior que seja, que não seja usada, nada faz, e até é morta, pois a fé sem obras é morta. De modo que se eu quero ver o reino de Deus crescendo, eu tenho que entender que o reino de Deus crescerá na mesma dinâmica do desenvolvimento da minha fé. Quanto mais fé, mais reino. Quanto mais reino, ainda mais fé. É o que nós necessitamos crer em toda e qualquer circunstância, até mesmo naquelas que são as mais difíceis. Quando Jesus conversava com as irmãs de Lázaro, ele disse, não te disse eu, creia e verás a glória de Deus. Mas crer, quando tudo é propício a crer, é algo relativamente fácil. Porém, crer quando nada é propício a que eu creia, este é que é o desafio. Estavam elas diante de uma realidade, a morte do seu irmão. A morte do seu irmão já há 4 dias. Já havia sido sepultado, já havia sido deixado, já outras decisões estavam sendo tomadas sem incluir a Lázaro. Mas Jesus disse, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E então eles ali puderam ver, porque normalmente nós pensamos que quando tudo acaba, de fato, tudo termina. Mas deixe-me dizer uma coisa, não é porque tudo acabou que tudo terminou, porque o Senhor tem a última palavra. E assim Lázaro ressuscitou, assim o Senhor trouxe a vida de Lázaro de volta e entregou a comunhão da família àquele que estava morto, agora vivia. É maravilhoso quando nós pensamos nisto e nos alegramos porque já conhecemos o fim da história. Mas é bem diferente quando nós estamos vivendo a história. Jesus disse que nós aprendêssemos dele, que ele era manso e humilde de coração. Mas ele inicia tudo isso dizendo que viessem a ele todos os que estavam cansados e sobrecarregados, e ele os aliviaria, e aprendessem dele e teriam descanso. Alívio é uma coisa boa, mas descanso é uma coisa muito melhor. Você só de vir a Cristo já tem alívio, mas só aprendendo com Cristo é que você tem descanso. E então Jesus disse, aqueles que decidiam segui-lo, aqueles que decidiam aprender com ele, disse, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porém, mesmo o fardo sendo leve e o jugo sendo suave, Jesus disse que a porta era estreita e apertado o caminho.
É interessante como nós vemos que Jesus nos dá um fardo leve, um jugo suave, mas um caminho apertado. Mas deixe-me dizer uma coisa, o outro caminho é justamente o contrário. É um caminho largo, é um caminho espaçoso, é uma porta igualmente larga. Porém, o fardo é pesado e o jugo é ríspido. É melhor estar com um jugo suave e com um fardo leve num caminho estreito do que estar com um jugo ríspido e um fardo pesado num caminho largo. É o que muitos se enganam, pensando que é mais fácil estar neste caminho. E é por isso mesmo que, estranhamente, Deus colocou no meu coração para falar de uma coisa que dificilmente alguém falaria, principalmente numa igreja domingo de manhã, onde queremos uma mensagem agradável, suave, alegre, feliz. Eu te garanto que o final será feliz, mas o início será apertado. Mas não se preocupe, creia em Deus e você verá a glória de Deus. Por isso eu te convido a abrir a tua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo falou sobre as suas tribulações, dá vontade de questionar a Paulo, e se um dia tiver a oportunidade, e eu terei, eu vou questionar a ele, vou perguntar: desde quando a tua tribulação foi leve? Desde quando a tua tribulação foi suave? Pois a respeito de você mesmo, foi o que Deus disse a Ananias, que através dele eu mostrarei o quanto importa sofrer por amor ao Evangelho. Paulo foi chamado por Deus não apenas para pregar. Paulo foi chamado por Deus para abrir igrejas. Paulo foi chamado por Deus para sofrer. Eu te garanto que esse chamamento você não quer. Esse chamamento eu também não quero. Mas Paulo foi chamado para mostrar o quanto vale. E o grande desafio da tribulação não é sermos atribulados. O grande desafio da tribulação é que a tribulação seja proveitosa. Que a tribulação seja produtiva. O que a tua tribulação produz? Ela está produzindo o quê? Apenas talvez uma revolta, apenas talvez dor, apenas talvez amargura, apenas talvez até indignação. O que é a tua provação e a minha provação? Porque todos nós passamos por provações. O que a nossa provação tem produzido? E se ela é produtiva e produz um peso eterno de glória, acima de toda comparação, nós estamos vivendo a boa tribulação. Embora nenhuma tribulação aos nossos olhos, quando vivemos, é boa, assim como a disciplina. Quando estamos sendo disciplinados, a Bíblia diz, quando passamos pela disciplina, a disciplina em si não é boa, mas depois percebemos que ela foi boa. A tribulação é algo semelhante. Eu posso estar passando por dificuldades, por aflições, por sofrimentos, por
um propósito ou por uma disciplina. A primeira coisa que eu tenho que perguntar diante de Deus é: isto é um propósito ou isto é uma disciplina? Porque se for um propósito, eu tenho que passar por ela até o fim. Se for uma disciplina, eu posso interrompê-la com um ato, arrependimento. E eu tenho que responder isto a mim mesmo. Há coisas que eu preciso responder aos outros. Há coisas que eu preciso responder a Deus. Há coisas que eu preciso responder a mim mesmo. E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos tendo as vitórias que deveríamos ter as vitórias, porque estamos falando com outros, estamos falando com Deus, e não diminuindo o valor de falar com Deus, mas estamos nos esquecendo de conversar conosco. A Bíblia nos fala do rei Davi, quando o rei Davi falou com o rei Davi: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E sem esperar uma resposta dos céus, ele mesmo respondeu a ele próprio e disse: espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu Deus, a ele, meu Senhor. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não te perturbes. Muitas coisas podem perturbar a nós, podem abater a nós, podem deixar nossas almas abatidas, o nosso espírito perturbado, mas nós devemos conversar com a nossa própria alma. Por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Ah, se fizéssemos mais disso, teríamos mais vitórias do que podemos imaginar. Aquele que está caído, a Bíblia diz: levante-se. Aquele que está abatido, a Bíblia diz: fortaleça-te. Por isso a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. E muitas vezes, quando nós vemos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, nós não estamos dizendo: eu sou forte. Nós precisamos dizer isso: eu sou forte. Isso não é uma palavra simplesmente de encorajamento. Encorajamento é importante, mas muitas pessoas nem sabem o que é coragem. A própria palavra coragem na nossa língua, na língua portuguesa, é tão interessante porque ela vem da palavra latina core. E coragem é ter coração. Se você faz as coisas com coração, você faz as coisas corajosamente. E a Bíblia mesmo diz: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Buscai ao Senhor de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E isso há de ter coragem, há de se pôr o coração em tudo isto, há de se colocar de fato toda a valentia, todo o valor que nós possuímos nisto. Então, conversemos com a nossa própria pessoa. Não deixe de orar, não deixe de falar a Deus, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de falar também com outros. Falar com outros pode ser bom, falar de outros é que não é bom. Billy Graham dizia que fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Sábio conselho. Assim deveria ser o nosso falar. Falando muito de Deus, pouco de nós mesmos e nada falando dos outros. Nós precisamos entender que a Bíblia diz: saia unicamente da tua boca o que for bom para edificação. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E então, o que eu estou trazendo ao meu coração? A Bíblia também nos fala: quero trazer ao meu coração o que me traz esperança. Se você traz o que te traz esperança para o teu coração, quando você falar,
tudo que você transmitirá é o que está no teu coração. E o que está no teu coração é esperança. E as pessoas receberão esperança. E você mesmo, quando falar a você próprio, terá esperança. Por quê? Porque você trouxe ao teu coração o que te traz esperança. E a tua boca falará do que está cheio o teu coração. Encha o teu coração. Encha o teu coração. Traga o que é bom para o teu coração. A Bíblia diz que nos últimos dias, num dos sermões, o sermão escatológico de Jesus Cristo, falando sobre as 10 virgens, diz que elas dormiram. As sábias e as nécias, todas dormiram. Todas. E para acordar uma igreja que dorme, é necessário um grito. Por isso a Bíblia diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. E elas se despertaram. A igreja precisa ser despertada. Mas a igreja tem que entender que existe um segredo no despertamento. Houve uma vez que os discípulos de Jesus, que eram então a igreja, dormiram. Foi no Getsemane. E note como Cristo os acorda. Não diz Jesus, acordem ou despertem. Jesus disse, levantem-se. Porque, meus irmãos, quem acorda e continua deitado, a tendência é voltar a dormir. De modo que se você quer acordar e permanecer acordado, você não basta despertar, você tem que mudar de postura, você tem que ficar em pé. E hoje eu espero que ao final desta palavra, todos nós possamos mudar de postura, todos nós possamos ficar em pé, diante das dificuldades, diante das adversidades, diante das tribulações, diante mesmo das perseguições, diante de todas essas coisas, nós precisamos mudar de postura, nos erguer, nos levantar. A Bíblia diz, desperta tu que dormes. E a Bíblia acrescenta, levanta-te dentre os mortos. E o Senhor te iluminará. Levantar-se é essencial. Eu creio em Deus, que hoje eu e você vamos nos levantar. Vamos nos erguer. Vamos poder enfrentar todas as coisas. Jacó, aquele homem que enfrentou tantas situações, Deus, antes de abençoá-lo, disse, por que lutaste? Há pessoas que não estão lutando e por isso não estão sendo abençoadas. Saiba do seguinte, a bênção, especialmente a bênção no reino de Deus, não é algo passivo, é algo que você faz ativamente. Por isso a palavra para bem-aventurado no hebraico é a expressão em marcha, aquele que. Porque a bênção na cultura hebraica, ela depende de um posicionamento teu. Você tem que andar em direção. A Bíblia nos fala que Moisés ordena em primeiro lugar ao povo que marche. E depois Deus diz, agora estende a mão e divide o mar. Isso me dá a crer que antes que o mar se abrisse, o povo começou a marchar. Comece a marchar, que o mar vai se abrir. Mude a sua postura, mude a sua posição. Eu sei que nós ouvimos às vezes muitas vozes, vozes que nos desanimam, vozes que tiram de nós a coragem para ir em frente, nos desencorajam. Quando eu penso nisso, penso na dor, no sofrimento em que aquele jovem da parábola do filho pródigo vivia.
E eu disse, era importantíssimo que você começasse hoje a conversar com você mesmo. Porque Deus vai ouvir esse diálogo e vai atender a sua oração. E na parábola, o jovem disse, na casa do meu pai não é assim. O que eu estou fazendo aqui? E veja o que o jovem diz, eu me levantarei. Eu me levantarei e eu irei. E a Bíblia então acrescenta algo maravilhoso. E ele se levantou e foi. Meus irmãos, fé não é uma questão de intenção. Fé é uma questão de ação. Muitas pessoas ficam na intenção, embora boa, eu me levantarei, mas não se levantam. De modo que nós precisamos não apenas querer nos levantar, nós precisamos não apenas dizer a nós próprios que devemos nos levantar. Nós devemos, de fato, nos levantar e ir. Levante-se nesse final de manhã e vá ao encontro do teu Pai. Vá ao encontro daquele que te espera. Ele tem mais esperado por você do que você tem ido a Ele. De modo que quando o Pai te vir, Ele correrá até você, Ele te atenderá sem você dizer uma palavra, sem você falar um pedido. Pai, dá-me o que eu não tenho. Não, o Pai olhará as suas vestes e dirá, dá-lhe vestes novas. O Pai olhará o seu estado e lhe dirá, dá-lhe um banho. O Pai olhará a sua mão e virá a mão sem mais nada, uma mão vazia, e disse, põe um anel. O Pai verá os teus pés e os pés descalços e dirá, ponha as sandálias. O Pai verá você e te dirá, senta-te ao meu lado. Essa é uma expressão tão interessante que a Bíblia diz, senta-te ao meu lado, até que eu ponha todos os teus inimigos ao estrado dos teus pés, debaixo dos teus pés. Por isso hoje levante-se, por isso hoje vá ao encontro do Pai, porque Ele está te esperando com tudo que você precisa, e mesmo que você não peça, Ele te dará. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, mas a Bíblia diz, ainda a palavra não me saiu da boca, e tu já a sabes, Senhor, e já me concedeste. Eis que o Senhor está para nos conceder, para nos abençoar. Mas há uma outra pessoa que teve que tomar uma postura, que teve que tomar uma mudança em sua vida. É aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sofreu tanto, 12 anos enferma, 12 anos enferma, 12 anos sem cura. Os médicos a mantiveram viva, suas finanças foram todas gastas com sua enfermidade. Falida, doente, esquecida, abandonada. Porque veja bem, no mesmo relato da cura dessa mulher, há o relato sobre a ressurreição da filha de Jairo. E a Bíblia diz que toda a cidade, eu volto a dizer, toda a cidade pediu a Jesus, vai com ele, cure a filha dele. Por aquela menina, todos pediram. Aquela mulher era da mesma cidade, aquela mulher era da mesma região. Ninguém pediu por ela. Aquela mulher era não apenas doente, aquela mulher era não apenas falida, aquela mulher era esquecida. Ninguém se lembrou dela. Quantas vidas estão assim? E que ouvem tantas palavras, e palavras que eu diria que roubam de você a sua esperança. Aquela mulher ouviu palavras sobre
sua enfermidade, palavras do médico, talvez a pior palavra possível que alguém enfermo possa ouvir a respeito de sua enfermidade: ela é incurável. Além de ser incurável, os médicos dizem: nós nada mais podemos fazer por ti. Isso desencoraja. Isso desencoraja. Aquela mulher ouvia palavras, a palavra a respeito de suas finanças: você está falida. Você não tem mais um recurso. Se foi tudo. Quantos de nós podemos nos encaixar nessas coisas? Quantos de nós podemos vivenciar a experiência dessa mulher? Mas havia a palavra religiosa, havia os doutores da lei. E o que eles tinham para dizer a ela? Talvez a religião possa me dar um consolo, talvez a religião possa me dar um amparo, talvez nesse momento eles possam fazer algo por mim. E a palavra dos religiosos para ela é: você é imunda, você é impura, você não pode ficar no nosso meio. Doente, falida, esquecida, imunda, rejeitada, e eu poderia dizer tantos outros adjetivos nada agradáveis para a sua vida. Porém, num momento, aquela mulher falou com alguém. Ela não falou com os religiosos, ela não falou com os médicos, ela não falou com as finanças, ela falou com ela mesma. Ela disse: se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. O que você tem dito a você? Ninguém estava com ela, ninguém estava ali para ouvi-la. Ela não estava fazendo uma oração, ela estava fazendo uma declaração. Ela estava dizendo: se eu o tocar, eu serei curada. E sabe o que aconteceu? Ela foi curada. Ela o tocou. Aquela mulher tomou uma decisão de mudar todo o destino da sua vida. O destino da sua vida era falência, era esquecimento, era impureza e, por fim, era morte. Esse era o destino da sua vida. E ela disse: nem será falência, nem será esquecimento, nem será doença, muito menos será morte, porque hoje eu tocarei no Senhor. Hoje eu tocarei no Senhor. Se eu tocar ao menos na orla das suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher tomou uma decisão. Houve, agora eu direi, embora eu não possa afirmar, mas era como se aquela mulher gritasse, falasse mais alto que todas aquelas outras vozes que estavam soando na vida dela: você é enferma, você está falida, você é impura. E ela diz: não, se eu tocar nele, a minha vida vai mudar. E se nós tocarmos, a nossa vida vai mudar. Às vezes, nós somos tão provocados, e eu diria, há coisas que até nos irritam. Eu não sei se você é dado a irritações. Tem gente mais irritável que outras pessoas. Tem gente que tem um tipo de temperamento diferente, que se você toca, ele já pula. Tem gente assim. Mas chato, eu diria que é quando temos coisas ou gente que nos provoca, que nos irrita. Eu não sei se você já teve a experiência de ser provocado, de ser irritado. E a pergunta é: qual é a tua reação? Bem, eu te falarei de outra mulher, de uma mulher interessantíssima. E essa mulher se chama Ana, a que foi mãe do profeta Samuel. A Bíblia diz que Ana era estéril. E Ana tinha um problema na vida dela. Ana tinha uma rival. Isso é um grande problema. Ela tinha uma rival.
que Deus deixa essas coisas acontecerem na nossa vida? Por que Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida? Gente ou coisas que nos provocam, gente ou coisa que nos irritam. Por que Deus permite isso? Porque Deus permite as provações, porque Deus permite todas essas coisas. Deus permitiu tudo isso por um propósito. Havia um propósito para a vida de Ana, e que se ela não tivesse aquela rival que a aborrecia, aquela rival que a irritava, aquela rival que a provocava, o propósito de Deus não teria acontecido com Ana. A Bíblia diz que o esposo de Ana a amava mais do que tudo, mais do que todos. Dava para Ana sempre porção dobrada, porque ele a amava. Ele a amava. E se Ana não tivesse essa rival que a provocava para irritar, Ana talvez pudesse se acomodar em sua vida. Mas ela tendo uma rival que a provocava para irritar, ela não conseguia se acomodar em sua vida. E foi por causa disso que Ana foi até a presença do Senhor. Foi por causa disso que Ana orou ao Senhor. Foi por causa disso que Deus ouviu a oração de Ana. Foi por causa disso que o Senhor concebeu a Ana, não apenas Samuel, mas filhos. Por quê? Porque houve alguém que a irritava. Nunca irrite um servo de Deus, porque alguma coisa vai acontecer. Nunca provoque um servo de Deus. Sabe o que aquela rival fez na vida de Ana? A única coisa que ela fez, o que ela queria era irritar. Mas o que ela conseguiu foi provocar na vida de Ana que o propósito a respeito de Ana se cumprisse. É por isso que Deus deixa essas coisas acontecerem. Ele não deixa porque tem um prazer mórbido que soframos. Não, Ele deixa porque Ele quer que nos posicionemos. Ele deixa porque Ele quer que nós venhamos a manifestar o propósito que Ele colocou antes da fundação do mundo em nossas vidas. Há um propósito dentro de você. E esse propósito tem que sair. Esse propósito tem que se manifestar. Eu diria, há um potencial dentro de você. E esse potencial tem que se manifestar. Volto à palavra tribulação, porque a palavra tribulação no grego significa ser esmagado por uma grande pedra. Eu volto ao Senhor Jesus. Senhor, o Senhor tem certeza que o teu fardo é leve? Volto a Paulo. Paulo, você tem certeza que é uma leve e momentânea tribulação? Deixa-me dizer uma coisa. O jugo é o tipo de ferramenta que não foi feita para ser levada de uma forma unitária. No mínimo, um jugo é levado a dois. Por isso a Bíblia fala do jugo desigual, de duas personalidades, de dois levando o jugo. Quando Jesus diz: o meu jugo, tomai o meu jugo. O jugo é de Cristo, não é o meu, é o de Cristo. E quando Cristo disse: tomai o meu jugo, Ele está me convidando, não para que eu arraste um peso, mas para que eu leve com Ele o peso. É por isso que o fardo é leve, porque quem puxa é Jesus comigo, e não eu sozinho. Amém? Muitas vezes nós não entendemos isto, mas o ser esmagado por uma grande pedra. Sabe, há coisas nas Sagradas Escrituras que eu percebo
que se não houver o processo de esmagamento, jamais o propósito daquilo que é esmagado será alcançado. A primeira coisa que eu cito é o trigo. O trigo tem que ser esmagado. Se o trigo não for esmagado, o trigo jamais produzirá a farinha e jamais chegará o pão. Então, o esmagamento do trigo produz o pão. É necessário que o trigo seja esmagado para que o pão surja. É necessário que a uva seja esmagada para que o vinho surja. É necessário que a azeitona seja esmagada para que o azeite surja. O esmagamento não nos destrói. O esmagamento faz com que o que há de potencial dentro de nós venha a surgir, a se manifestar. É por isso que Deus permite certas coisas em nossa vida que nós às vezes não compreendemos. Por quê? Senhor, isso está acontecendo. É para produzir algo sobremodo excelente. Não tema. Não tema este processo. Ele é um processo. Mas o final dele é glorioso. A Bíblia nos fala sobre o bom pastor. No salmo mais amado das Sagradas Escrituras, diz: o Senhor é o meu pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta, ou nada me faltará. A Bíblia ainda acrescenta: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um salmo extraordinário, é um salmo maravilhoso, mas que existe um momento nesse salmo que nos desagrada um pouco, que é: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Esse vale da sombra e da morte, essa sombra do vale da sombra e da morte, é a sombra da escuridão, é a sombra do medo, é a sombra do terror. Mas ainda que eu ande lá, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra consolo, e que Jesus utilizou até para identificar o Espírito Santo, dizendo que era o Paracleto, o Consolador. Essa palavra possui uma ideia tão interessante dentro dela, que é a ideia da presença de um agente que consola. Só há consolo com um consolador. E deixe-me dizer isso: se existe consolo em nossa vida, é porque Ele está presente em nossa vida. E Ele está presente, como Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. E porque Ele está conosco todos os dias, é que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Mas, sem dúvida, essa sombra do vale da sombra da morte me incomoda, mas eu não deveria estar incomodado, porque sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a nossa vida, existe uma outra sombra. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Se você está na sombra do Onipotente, não se preocupe com o vale de sombra e morte.
porque você está guardado no esconderijo do Altíssimo. E que se estamos na sombra do Onipotente, até mesmo a nossa sombra, a semelhança de Pedro, há de curar. Por isso, meus amados irmãos, momentos como estes, de tribulações, quando Paulo entendeu isto, Paulo disse: eu me gloriarei nas minhas tribulações. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé. Que você fale como o jovem da parábola disse: eu me levantarei e eu irei. Não fique aonde você está. Não fique parado aonde você está. Não fique quieto aonde você está. Se hoje você se despertou, não apenas abra os teus olhos, mude a tua postura. Grite a você mesmo, fale com você mesmo, proclame a você mesmo uma palavra de fé que você necessita. Eu tantas vezes quis ouvir de outros uma palavra que eu precisava e aprendi algo: se ninguém falar comigo, eu vou falar comigo mesmo. Porque às vezes ficamos esperando, se alguém vier, se alguém me falar, se alguém me encorajar, se alguém me apoiar. Sim, tudo isso é bom, isso é correto, isso é certo. Mas se não houver mais ninguém, eu falarei comigo. Eu gritarei comigo. Eu direi como Davi disse. Há certas lutas, meus irmãos, que é uma luta solitária. É a luta solitária de um santo. Essa luta solitária, quando Jesus ali estava, Jesus ali orava, Jesus ali clamava. O interessante é que ele falava ao Pai, e ele e o Pai são um só. Ele falava a ele próprio. Ele concordou com ele mesmo. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes nós não conhecemos uma pessoa que deveríamos conhecer. Sim, eu sei que você está imaginando Jesus Cristo, mas eu direi outra pessoa, você mesmo. Paulo, falando a respeito de Paulo, diz: eu conheço um homem. Pouca gente conhece a si mesmo. E só quem conhece a si próprio pode, de fato, testemunhar a respeito de si. Então Paulo disse: eu conheço um homem. Esse homem não me é desconhecido. Eu quero que você hoje conheça a você mesmo. Eu quero que você hoje possa dizer, como disse Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé, que Ele é fiel e justo para me perdoar todos os pecados, que Ele, por fim, como disse Jó, se levantará dentre os mortos. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Hoje, diga como aquela mulher: mesmo que ninguém peça teu favor, nem que ninguém se lembre de você, mesmo que todo mundo te considere imunda, mesmo que queiram longe a tua pessoa deles, mesmo que você esteja falido, mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você esteja moribundo, eu te digo o seguinte: levante-se, avance. Como disse Martin Luther King, se lembrando daquele texto, os que esperam no Senhor, livro de Isaías, renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, há uma coisa tão interessante. Primeiro é voar. Voar como águias. Onde a águia em voo descansa. A águia não necessita pousar para descansar. Ela descansa voando. Então, a águia se renova e se renova e se renova em meio ao seu voo, porque ela plana. E quando plana, descansa. E nós temos que aprender a descansar no voo. Mesmo que haja os ventos mais bravios, nós temos que aprender a descansar. Mas a Bíblia também diz, eles correm.
Porque corrida é algo que cansa. E todos que já correram já sentiram cansaço. Mas eles não se cansam. Caminham, mas não se fatigam. Para muita gente, cansar-se e fatigar-se parece a mesma coisa. Mas cansar é uma coisa e fatigar-se é um pouco diferente de cansar. Porque você fatiga por coisas repetitivas. Como uma peça sendo fatigada, dobrada e redobrada, dobrada e redobrada. Essa peça terá um ponto de fatiga tal que ela romperá, que ela será partida. Então eu digo a você o seguinte: às vezes nós temos que fazer como perdoar. Perdoa 70 vezes 7. É fatigante isso. Todo dia perdoando. Todo dia perdoando. Todo dia perdoando. Mas os que esperam no Senhor caminham e não se fatigam. Não se fatigam. Você não tem uma vitória apenas para descansar. Você não tem uma vitória apenas para não se cansar. Você também tem uma vitória para não se fatigar. Ou seja, você nunca desistirá. Martin Luther King então dizia: se você puder voar, voe. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. E ele conclui: mas se você não puder andar, arraste-se. Mas nunca pare. Nunca desista. Não pare. Não desista. Lembre daquela mulher. A Bíblia diz que ela tocou a orla das vestes de Jesus. Os filactérios, as franjas, naquele talet, naquele manto que Jesus usava. Sabe, o talet daquele tempo era um talet comprido, ia quase até os pés, era um manto comprido. E aquela mulher se tocou nos filactérios, ela tocou no chão. Aquela mulher não estava nem mais andando. Aquela mulher estava se arrastando. Ela foi pisoteada. Havia uma multidão que apertava Jesus. A mesma multidão que apertava Jesus pisava naquela mulher. Há uma multidão que pisa em mim. Há uma multidão que não tem misericórdia de mim. Mas eu sei que se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Tudo vai mudar. Ela não desistiu. Eu me arrastarei, eu irei até ele, eu chegarei, eu tocarei. E foi então que Jesus disse: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Isso eu digo a você: não desista. Não desista. Eu quero encorajá-lo nesta manhã de domingo, nesse final de manhã de domingo, que você tome uma postura. Que essa igreja tome uma postura. A postura, o segredo todo é tocar em Jesus. É falar. Igreja, fale com a própria igreja: eu me levantarei. Eu irei aonde eu tenho que ir. Eu chegarei aonde eu tenho que chegar. Eu sairei de onde eu não tenho que ficar. Que fazes tu, Elias? Que fazes tu neste lugar? Esse não é o teu lugar. Esse não é o teu lugar. Vem para fora, Elias. Volto a Lázaro. Cristo é uma das poucas ocasiões que a Bíblia diz que Cristo falou alto. Cristo era manso e humilde. E um homem manso e humilde fala mansamente e humildemente. Mas naquele dia, Cristo falou alto. Ele primeiro disse: rolem a pedra. E depois ele disse: Lázaro, vem para fora. Olha, eu dou glória a Deus que Jesus falou o nome de Lázaro. Porque se Jesus falasse naquele cemitério: vem para fora,
a encrenca teria sido grande. Lázaro, vem para fora. E ele veio. Sabe, por vezes nós temos que gritar. Por outras vezes nós temos que ouvir o grito. Muitas vezes nós temos que fazer, e com isso eu termino, como Jacó, que depois de tanto sofrer o luto pelo seu filho, Jacó disse uma coisa: basta. Você hoje vai dar um basta. Basta. Eu irei e eu verei meu filho. É um basta. Cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jacó, quando ouviu a boa notícia, reviveu-se-lhe o Espírito. Há pessoas que precisam ter um avivamento do seu Espírito. E era o grande Jacó. Era o homem que tinha lutado com Deus. Era um patriarca, mas estava numa crise, estava num problema, já há anos. Mas quando as boas novas chegaram, e hoje o que nós estamos pregando são as boas novas, ele disse: basta, 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 eu irei e verei meu filho. E ele se levantou e foi. Algo te espera no caminho. Alguém te espera ao final deste caminho. E é o teu Deus, teu Pai, teu abençoador. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor esta palavra. E pedimos que o Senhor vá além. Eu trago essa palavra para a minha vida. Eu também quero dizer a tantas coisas na minha vida: basta! Pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu falo como aquela mulher: se eu for e tocar na orla das suas vestes. Ela falou com fé, ela falou com uma fé tão alta, tão sonora, que cobriu todas as vozes contrárias em sua vida, no nome de Jesus Cristo. Às vezes as vozes contrárias vêm de mim mesmo. Nem mesmo necessito que outros me desanimem. Mas hoje eu falo e falo com fé. Hoje eu te convido e convido com fé. Levante-se e vá ao encontro do Pai. Levante-se e vá ao encontro daquele que tem resposta e solução para tudo que você está vivendo. Não fique nesse lugar. Não permaneça na tua prostração. Vem. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos cansados, quantos sobrecarregados, hoje querem dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele vai te tomar. Ele vai preparar um banho para você. Ele vai te dar novas vestes. Ele vai te dar sandálias novas. Ele vai te dar um anel. E Ele dirá a você: senta-te ao meu lado. E Ele te dará um banquete. O mesmo filho que lutava disputando com porcos para comer,
do que os porcos comiam, tinha um banquete esperando. Não fique, desculpe minha expressão forte, com as porcarias. Há um banquete te esperando. Levante-se, levante-se em fé e caminhe em fé e vá em fé, porque há um banquete no final dessa história. Há um banquete te esperando. Senhor, eu abençoo. Abençoo o perto, abençoo o distante, abençoo a todos. Basta. Eu irei e verei com vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Senhor, nos colocamos na tua presença. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Declara isso mais uma vez. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, porque temos a confiança de que o Senhor pode, Pai. Hoje vamos nos mover, nos movimentar, Senhor. Mudar de postura, Senhor. Oh, Pai, dar um passo à frente, marchar, caminhar, rastejar, Senhor. Até que a gente toque em Ti, Senhor. Até que de Ti, Senhor, saia, Pai, poder, Pai, para nos curar, para nos libertar, Senhor, para nos fazer mover, Pai, caminhar numa nova direção, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Você pode se sentar. Queria só, antes de encerrar, chamar aqui aqueles que fizeram aniversário esse mês. A gente não... Muitos viajaram. Aqueles que fizeram aniversário de casamento também esse mês. Ah, tem como chamar ela lá? Tem como chamar a Cíntia ali também? A Diana? Aniversário de casamento fica aqui do meu lado esquerdo. Aniversário fica aqui do meu lado direito. A benção é diferente, né? Aniversário de casamento tem uma benção mais poderosa aí, né? Ah, tá, você também fez aniversário, verdade. O Lucas fez aniversário de casamento sozinho? Não, né? Vou buscar lá, Cíntia. O Gustavo também fez aniversário de casamento, né? Esse mês, né? Mais alguém? Mais ninguém fez aniversário? Ninguém esqueceu aí a data de aniversário, não? Guia e Diana estão vindo? Amém. Quero pedir para a pastora Luziana orar por eles aqui, né?
Quantos anos de casado? 18. E quantos anos de casado? 19, aqui ó, 18, 19. Não vou perguntar quantos anos aqui, não. Bom, eu fiz aniversário esse mês também. Né? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida aqui dos teus filhos, que completaram, que fecharam mais um ano de vida, um ano de casamento. Ó Deus, e clamamos a Ti que Tu continues nos abençoando, Senhor. Abençoa, Pai, ó Deus, atende aos desejos do coração dos Teus filhos, que os Teus planos se cumpram na vida de cada um deles, que os casais sejam renovados em amor, que a Tua bênção cubra toda a família, os filhos, Senhor, a descendência, Pai. Que venham muitos e muitos outros anos para que possamos glorificar ao Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, né? E eu quero aproveitar e também agradecer a Matilde e ao Luiz, né? A Matilde é prima, é a prima da restituição de Deus, né, Matilde? Matilde, o contato dela, assim, com a família do Aloysio, depois que eu me casei, foi muito pouco. E depois que ela teve uma experiência muito especial com Deus, ela nos procurou, foi lá para o Rio, lá na nossa igreja no Rio, a sua filha teve a experiência com Deus, congrega conosco, e Deus então renovou essa aliança e nos trouxe, né? Então o Luiz também para fazer parte da família. E eles estão nos recebendo, e eu sei que é com todo amor, né? E como participantes, como membros aqui da igreja, a gente também quer honrá-los aqui, agradecer, porque eles são maravilhosos. Amém? E eu quero pedir a vocês, eu mandei uma mensagenzinha para eles, vocês estão reunidos aqui como igreja, e nós recebemos a notícia que o nosso netinho passou mal, né, de madrugada. Vocês acompanharam, alguns aqui acompanharam que ele retirou um câncer do cérebro, e está tudo uma benção, o câncer está parado, mas ele tem uma válvula na cabeça que bombeia o líquido do cérebro, né? Porque o canal natural foi destruído quando o câncer cresceu aqui perto do cerebelo. E essa válvula parece que está entupida, mas no nome de Jesus o Senhor pode desentupir, porque eles ainda não sabem, né? Eles estão ainda, se tiver entupida, terá que fazer uma cirurgia para ou colocar outra válvula ou fazer algum outro procedimento. O acesso tem que ser abrindo. Então, obviamente que, como a Luísa pregou isso tudo, né, também é para nós. E a gente tem que descansar no Senhor. Mas nós, como igreja, a palavra de Deus diz assim, que devemos apresentar diante de Deus todas as nossas necessidades, todas, das pequenininhas às grandes. E vocês, pastores, estão aqui, a igreja está reunida, eu não vou deixar de receber essa oração, que eu já mandei a mensagem para muita gente, para os pastores Valmilton, para os pastores amigos, porque a concordância, gente, ela é poderosa. Então, eu quero que o meu netinho saia de lá hoje do hospital, eu não preciso fazer esse procedimento, mas ele está debaixo da soberania do Senhor. Se tiver que fazer, vai fazer e vai dar tudo certo. Amém? Amém. Se você pudesse colocar de pé, a gente já vai encerrar logo depois da oração. Mas vamos clamar e declarar tudo aquilo que a gente ouviu hoje. Vamos colocar nessa oração toda essa fé. Senhor, apresentamos a vida do Isaac, Senhor. Agora diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, e como igreja aqui orando, e como muitos irmãos estão orando, muitas igrejas, nós declaramos a cura total, Senhor. Não sabemos, Senhor, o que está causando, o que é, Senhor, mas o Senhor sabe como desentupir, regular, seja o que for. O Senhor sabe como tornar tudo aquilo natural novamente, Senhor. Todo o funcionamento do organismo dele, Senhor, da válvula, Senhor, nós declaramos, nós damos uma ordem, Senhor, que no poder do nome de Jesus seja restaurada toda a saúde, seja restaurado todo o funcionamento na vida do Isaac hoje, Senhor. Ele é uma bênção, Senhor, ele reviveu, Pai, e aquilo que o Senhor chama, Senhor, para reviver, Pai, Ele tem muitos testemunhos ainda para dar. Nós cremos, Senhor, e que ainda hoje
ainda hoje, ele seja levantado, Senhor. Ele seja mudado de posição, como foi pregado aqui hoje, Senhor. Tudo aquilo que é natural se transforma em sobrenatural na vida dele. Declaramos a cura em nome de Jesus. Te agradecemos por o alimento que nós vamos comer agora, Senhor. E eu te peço, Senhor, por cada família aqui, que o Senhor nos dê uma semana, Senhor, na tua presença abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora sem antes abraçar o seu irmão, ter um tempo de comunhão com a gente. Se você quiser, puder permanecer, a gente vai ter um almoço, são todos convidados. Amém?